No cérebro, existem apenas neurônios? São várias células que nós temos no cérebro. Nós temos os neurônios, que são os principais, porque eles fazem atividade própria do cérebro, que é pensar, que é mandar impulsos nervosos para o resto do corpo. Mas para que nós tenhamos a manutenção desses neurônios, nós precisamos de outras células de suportes a neurônios e que permitam um microambiente adequado para essas células, além de ter vasos sanguíneos e outra substância que é o líquor, que é importante também, que banha todo o cérebro. Que outras células são essas? Tem pelo menos dois tipos principais de células, são os oligodendrocitos e os astrócitos. Então são células que, por exemplo, os astrócitos eles fazem uma barreira de toda a substância que tem no sangue e ele protege o cérebro da entrada dessas substâncias. Então é a barreira hematoencefálica. Os astrócitos são importantes para isso. Os oligodendrocitos têm outras funções de limpeza de todo o ambiente ao redor dos neurônios para que eles possam fazer a sua função. Não são eles também que têm a bainha de mielina, que formam a bainha de mielina? Mas isso é em nervo, né? Não é propriamente dentro do tecido cerebral. Ah, tá. Dentro do cérebro não tem bainha de mielina, né? Só quando realmente transmite para baixo. Agora, em relação... Existe um nome genérico para essas células? Essas duas células de suporte? Nós chamamos de células gliais, né? Que elas compõem todo esse suporte para o neurônio. E qual é a interação entre essas células? Eles estão constantemente interagindo ou não? O neurônio só conversa com o neurônio? Como é que funciona? Não, existe uma interação constante dessas células para permitir que o neurônio faça tanto a sua atividade elétrica como transmita a sua atividade elétrica. Se ele não tiver todas essas outras células trabalhando para os neurônios, ele não vai conseguir fazer a sua função. Quando a gente fala então de um tumor, de um câncer no cérebro, onde que ele é? De que célula que ele é? Nós temos mais de 120 tipos de tumores cerebrais, então ele pode vir de qualquer uma dessas células. Nós temos as células neuroepiteliais, que são os neurônios, os astrócitos, os oligodendrocitos e também o epêndima, que são células que recobrem a cavidade ventricular, onde você tem a presença do líquor cefalorraquidiano. Então, qualquer dessas células, eles podem dar origem ao tumor e também eles dão origem a tumores de vários tipos histológicos, dependendo da gravidade daquele tumor, de quão indiferenciado é aquele tipo de tumor. Então, uma célula pode dar origem a vários tipos de tumores. Ótimo. E qual é o terceiro tipo? Epêndima, células ependimárias. Tá, você explicou como revestindo, ficou muito difícil de entender. Quais são essas células? Explica de uma maneira mais fácil. Dentro do encéfalo, nós temos algumas cavidades que são chamadas de ventrículos, que você tem o líquor cefalorraquidiano. Então ele nasce dentro desses ventrículos, percorre um caminho dentro do cérebro e depois banha por fora o cérebro e é reabsorvido na periferia. Esse líquor ele acaba indo dentro das veias cerebrais. Então ele é produzido e absorvido todo o tempo. Essas cavidades são revestidas por essas células que seria uma pele desses ventrículos. Ótimo. Agora, o que é um glioma? Glioma é um termo que foi cunhado desde o ano de 1865, que inicialmente ele significava qualquer tumor que nasça dentro do cérebro. Depois esses tumores foram sendo reclassificados e esse termo glioma é um termo mais clínico hoje do que de patologistas e ele se refere a qualquer tumor que nasça dentro do tecido cerebral. Porque nós temos outros tipos de tumores que também acontecem dentro do crânio, mas que são por fora do cérebro. Então, gliomas são aqueles tumores que nascem dentro do cérebro que têm alguma semelhança com células da glia, por isso esse termo glioma. Eu estou achando que ele está com uma direção um pouquinho para fora. Posso só mexer um pouquinho na cadeira para cá? Para a esquerda? Isso, só porque vai ser mais de frente para mim. Eu acho que eu estou mais de frente para cá. Pode ser? Então, agora eu fiquei com uma dúvida. Os gliomas podem incluir tumores de neurônios? Sim, genericamente sim, porque os neurônios, eles podem ser causa de tumor, mas são muito raros. São geralmente tumores benignos, mais associados à crise convulsiva que o paciente possa ter,
mais numa região específica cerebral, que é o lobo temporal. Então você pode ter tumor decorrente de neurônio. E nós temos também tumores mistos de neurônio e células da glia. Então, a maioria dos gliomas é de que tipo de célula? A grande maioria dos tumores cerebrais, ele é derivado do astrócito, que é esse tipo de célula da glia, que ele pode dar diferentes graus de tumor. Esse nomenclatura em graus quer dizer malignidade. O grau 1 é o mais benigno e o grau 4 é o mais maligno. O grau 4 tem um outro nome, eu queria que você apresentasse os glioblastomas. Né? Um dos tumores cerebrais do grau 4, ele não é o único, mas aquele que é derivado da glia, que é grau 4, ele chama glioblastoma. Já foi chamado de glioblastoma multiforme, mas agora ele só é chamado de glioblastoma. Então é um tumor que nasce dentro do tecido cerebral, ele pode ocorrer em qualquer idade, mas ele é mais frequente em pessoas acima de 40, 50 anos, e ele nasce dentro do cérebro mesmo. Ele tem um crescimento relativamente rápido. A história clínica desses pacientes varia de semanas a alguns poucos meses. Entendi. Como assim história clínica? O começo do sintoma que o paciente refere quando ele procura o médico, geralmente demora 2 semanas, 3 semanas. Então ele vai falar, estou com dor de cabeça há 3 meses, tive uma crise convulsiva há 2 meses, estou perdendo essa atividade, não estou conseguindo mexer meu braço há 1 mês. Raramente você tem uma história muito longa. O paciente, quando ele tem uma história muito longa, que o sintoma dele começou com 5, 6, 20 anos, é porque esse tumor é benigno, então não é o glioblastoma. Entendi. Agora, qual é a diferença entre o grau 2, 3 e 4, pensando nos que são mais malignos? Né? Existe uma diferenciação celular, então o número de células no grau 4 é maior, a célula se multiplica com uma velocidade maior, ela tem mais quantidade de vasos dentro do tumor, porque ela precisa de mais energia para essas células tumorais, então são tumores que invadem mais também. Então, com esse crescimento rápido, ele vai destruindo o tecido que tem ao seu redor, o tecido normal que tem ao seu redor, e o paciente vai perdendo as funções de acordo com aquela região que ele está acometendo. E o grau 2 e o grau 3, especificamente? O grau 2 e o grau 3 eles acontecem em pacientes mais jovens, eles têm um crescimento mais lento, mas o problema que existe é que existe uma transformação do grau 2 e grau 3 para o grau 4. Então, o grau 2 se transforma em grau 3 e o grau 3 em grau 4. De 5 a 10 anos, é esperado que a maioria dos tumores grau 2 se transforme em grau 4. Então, ele pode nascer direto como grau 4, que a gente chama de tumor primário, ou ele pode nascer de um grau 2, de um grau 3, fazendo esses degraus de malignidade até chegar no grau 4. Isso mesmo tumor ou numa reincidência? O mesmo tumor. Ele nasceu grau 2, depois de algum tempo ele começa a proliferar mais, você percebe que o tumor está crescendo mais, aí ele se transforma no grau 3 e depois tem outras características, principalmente da neuroimagem, que você já começa a identificar como grau 4, e mesmo sintomas do paciente. Grau 2 e grau 3 tem sintoma para a pessoa perceber e procurar o médico? Tem. Geralmente é crise convulsiva, então um paciente na idade adulta que nunca teve uma crise convulsiva e tem uma crise convulsiva, normalmente esse paciente deve ter uma lesão orgânica cerebral, quer dizer, alguma coisa no cérebro está causando essa crise convulsiva. O mais comum é o tumor, mas pode ser outra causa também, causas infecciosas, como a neurocercose, um abscesso cerebral. Não é só tumor que causa crise convulsiva, mas frequentemente na idade adulta você obrigatoriamente tem que pensar em um tumor cerebral. O outro tipo de sintoma é você perder função neurológica. Então a memória começa a piorar, a visão, a motricidade. Geralmente os tumores de baixo grau, que nós chamamos o grau 2 e grau 3, eles têm esse tipo de sintoma. O tumor grau 4, ele se associa também com dor de cabeça, que é chamada de hipertensão intracraniana. Porque como o crescimento dele é muito rápido, o cérebro não consegue acomodar aquele tecido que está crescendo o seu interior. Então, o paciente, além daqueles sintomas que eu citei para o baixo grau, ele pode ter
a dor de cabeça que faz parte da hipertensão intracraniana, quer dizer, a pressão dentro do crânio fica aumentada. Quando o paciente chega no consultório, quais ferramentas o médico tem para avaliar se ele tem ou não tem um tumor? Primeiro, a história clínica. Você precisa saber exatamente o que aconteceu com aquele paciente, quando começou, que tipo de sintoma que ele está apresentando. Depois você faz o exame físico. No exame físico, você vai identificar se o sistema nervoso está funcionando ou não. Então você testa, por exemplo, se ele tem força no braço. Se a força no braço direito é igual ao do braço esquerdo. Se ele está enxergando normalmente. Se os nervos cranianos, aqueles nervos que inervam o rosto, estão preservados. Se ele não tem um desvio da boca, se ele não tem um problema na movimentação ocular. Então tem vários sintomas que nós conseguimos identificar no exame neurológico. Quando você faz uma hipótese diagnóstica clínica de um tumor cerebral, depois você associa a imagem. Você vai utilizar a neuroimagem para confirmar aquela suspeita diagnóstica que você teve. Que neuroimagem? Inicialmente, o primeiro exame realizado, mais na época moderna, foi a tomografia. Então você consegue identificar a densidade do tecido cerebral e se existe alguma coisa anormal dentro daquela anatomia. Mais recentemente, nós temos a ressonância nuclear magnética, que é um exame que faz um campo magnético que, dependendo do deslocamento dos elétrons, gera uma imagem e, com isso, você consegue ter uma imagem quase que anatômica. Você consegue identificar o tecido cerebral da mesma forma que você identifica quando você estuda anatomia, um cérebro fixado em formol. E o que você vê nessa imagem que te indica um tumor? Você tem uma anatomia normal. Então você tem as células, a densidade dos tecidos, a intensidade do sinal do tecido normal. Então, quando você tem um tumor, essa anatomia se modifica. A intensidade do sinal se modifica. Então, aonde tem que ser claro, passa a ser escuro. Onde tem uma área que deveria ser escura, fica clara. E uma forma fácil de nós vermos é com a injeção de um contraste que você injeta na veia e que ele vai até onde tem a barreira, uma quebra da barreira hematoencefálica, aquela barreira que eu te falei, que os astrócitos que fazem aquela barreira. Então você perde aquela barreira porque são células tumorais, não são células astrocitárias normais. Então você não tem essa barreira, o contraste vai para o interior desse tumor, ele fica muito dentro do vaso e aí você consegue ver um brilho diferente na imagem, fica um branco mostrando que ali tem a quebra da barreira hematoencefálica. Isso é muito característico dos tumores de alto grau. O tumor de baixo grau, a maioria deles não tem essa quebra de barreira hematoencefálica, então você não vê o brilho do contraste, mas você vê uma deformidade do tecido cerebral. Então você consegue saber o grau do tumor mesmo antes, eventualmente, de fazer uma cirurgia? Existe uma boa correlação com a imagem com o grau de tumor, mas não é 100%. A única forma de você ver o grau do tumor é você tirando o tumor, mandando para patologista, onde é feita uma lâmina, aí você identifica que é um tecido tumoral. O que é onde é feita uma lâmina? Queria que você explicasse. Pega, corta? Você manda para o patologista, ele fixa no formol aquele tecido, depois ele faz um corte muito fino daquele tecido e coloca numa lâmina de vidro. Você coloca alguns corantes e você depois coloca no microscópio, coloca uma luz nesse microscópio, então vai aumentar bastante a imagem que você está vendo, e aí você consegue identificar as células, os núcleos, os vasos, e dependendo da morfologia dessa célula, quer dizer, da forma dessa célula, da cor dessa célula, aí você identifica que tipo de tumor é. É uma identificação objetiva e exata? Durante muito tempo nós ficamos com esse exame que eu te falei, quer dizer, olhando o tipo de célula, fazendo algumas colorações ou colocando um anticorpo, né, nessas células para saber que tipo de tumor era. Mais recentemente nós temos uma outra metodologia que é a classificação molecular. Então você não faz essa lâmina, você tira o tumor, você extrai o DNA ou RNA desse tumor, faz uma análise das mutações, da expressão dos genes que tem essas células tumorais, a metilação
que é uma outra alteração do DNA que as células podem ter, e aí você pode classificar os tumores. A vantagem que nós estamos tendo nessa classificação molecular é que ela é mais precisa do que a classificação anterior. Ela não deve ser utilizada sozinha, ela deve ser parte de um processo de identificação. Então, primeiro o patologista analisa e depois você faz a molecular. Não existe uma proposta até agora de você pular essa etapa do patologista. Isso é necessário, é ele que tem que fazer essa análise. Mas a molecular ela acrescenta muito em diagnóstico. Então, quando você tem a sobrevida dos pacientes, quando você vai analisar quanto tempo um paciente vai sobreviver após um tumor, analisando somente a histologia, essas curvas elas se confundem. Então, você não sabe bem diferenciar se o paciente vai ter uma sobrevida melhor ou pior. Quando você utiliza a molecular, essas curvas elas ficam mais separadas. Então, você consegue identificar melhor o prognóstico do tumor baseado na classificação molecular do que somente a histologia convencional e a imunistoquímica, que é você jogar um anticorpo para saber qual célula que está ali naquele tumor. Agora é praticamente a mesma informação, mas de um outro ponto de vista, vamos limitar a histologia. Qual é a limitação dessa técnica de histologia de você ver o tecido no microscópio? A primeira limitação é uma variação interobservador. Então, se você colocar 10 patologistas analisando o mesmo tipo de tumor, a mesma lâmina, muitas vezes eles podem dar um diagnóstico diferente, porque as nuances histológicas são pequenas. Não é você analisar uma lâmina, uma branca e uma escura. Ele tem uma série de tons de cinza que, dependendo da área que você examina, com o olhar que você tem para aquela célula, você considera mais grave ou não. Então, a primeira situação é essa, é a dificuldade interobservador. E a segunda e a terceira? A segunda é a própria dificuldade de um observador. Como eu te disse, você tem mais de 126 tipos histológicos. Para você classificar um tumor grau 2 e grau 3 já é mais difícil. Então, quando você tem graus extremos, grau 1 e grau 4, fica fácil de você fazer essa análise. Mas quando você vai para graus intermediários, isso já vai ficando mais difícil. E tem algumas células que elas se confundem, por exemplo, entre o astrócito e o oligodendrocito. Algumas vezes ela aparece um, às vezes ela aparece o outro. Então o patologista pode achar que se parece mais com o astrócito, então chama de astrocitoma, e o outro patologista achar que parece mais com o oligodendrocito e chamar de oligodendrocitoma. Então, essas variações do mesmo patologista pode acontecer. Isso... Pode tossir, precisa tomar água? Isso interfere no tratamento? Essa classificação interfere no que você vai fazer com o paciente? Interfere bastante, tanto no tratamento como no prognóstico. Por exemplo, nós sabemos que aqueles que têm uma característica de oligodendrocitoma, eles respondem melhor à quimioterapia e têm uma melhor evolução. Então, dependendo da idade do paciente, você pode mudar o seu tratamento dependendo do diagnóstico. Se é um paciente mais jovem e responde à quimioterapia, você pode evitar a radioterapia. Se é um tumor que você sabe que não vai responder muito bem à quimioterapia, você já associa a quimioterapia com a radioterapia. Então, esse diagnóstico não é só uma curiosidade que você tem sobre o tumor, muda a forma de você tratar o seu paciente. Por isso, quanto mais preciso você for no diagnóstico, mais preciso você vai ser no tratamento. E essa forma diferente muda alguma coisa na vida do paciente? Muda. Por exemplo, você ter um paciente que você não faz a radioterapia, esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor do paciente que você faz a radioterapia. Porque mesmo uma radioterapia focada só na região tumoral, ela tem algum efeito no cérebro normal que está ao redor desse tumor. Então, se você puder evitar essa agressão da radioterapia, é melhor para o paciente, principalmente para pacientes mais jovens. Existem casos também, além da falta de precisão do diagnóstico, casos em que, por exemplo, um diagnóstico correto de grau 4, ele daria uma perspectiva de vida de tanto. Se ele for, mas de repente você vê um paciente com grau 4, quer dizer que tem uma outra perspectiva de vida.
Existe essa variação que vocês, na histologia ou mesmo nessa análise, não conseguem detectar? Na histologia, nós acreditamos que, se você considerar só os conhecimentos histológicos, você não consegue fazer essa diferenciação entre os glioblastomas. Mas se você associar uma classificação molecular, você já consegue dividir em vários subtipos os glioblastomas, que têm prognóstico diferente, que têm sobrevida diferente. Então também vai alterar o tipo de tratamento que você vai fazer. Queria que você desse um número, assim, para a gente ter uma ideia de qual é essa sobrevida. Do glioblastoma? É. A sobrevida média do glioblastoma, se você considerar todos os casos iguais e colocar uma sobrevida, varia de 9 a 12 meses, a sobrevida média. Então ainda é uma sobrevida bastante pequena. E cerca de 10% dos casos apresentam uma sobrevida maior quando eles utilizam um tipo de quimioterapia. Então você já tem uma sobrevida longa de 10 a 20% dos casos. Isso melhorou muito o prognóstico, mas ainda é pouco quando nós pensamos em cura de paciente, né? E quando um médico num hospital comum vai indicar esse tratamento, ele sabe se o paciente tem o que responde melhor à quimioterapia ou não? Se você fizer só histologia, você não consegue. Você precisa associar outras classificações moleculares para fazer. Por exemplo, tem a metilação, quer dizer, a presença ou não de um gene que chama MGMT. Então, quando você tem a metilação desse gene, o paciente responde melhor à quimioterapia. Então, dependendo da idade do paciente, você pode tratar esse paciente ou tratar de um tempo mais longo com esse quimioterápico, se você souber que ele é maior responsível à quimioterapia. Essa informação é trivial para todos os pacientes do Brasil ou é um exame muito diferente? O Sistema Único de Saúde, ele não paga a maioria dos diagnósticos moleculares. Então, nós temos feito a maior parte dos serviços acadêmicos, eles conseguem fazer esse diagnóstico com verbas de pesquisa, que é o que nós fazemos aqui no nosso hospital. Ou você faz esse tratamento, mas você pode utilizar outros laboratórios que fazem esse diagnóstico, mas você tem que pagar por esse diagnóstico. Então, os pacientes com convênios, eles têm acesso, mas existe um número muito grande de exames que poderiam ser feitos no Sistema Único de Saúde, que por serem também, terem sido empregados há pouco tempo, eles não foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Acho que isso é uma das maiores preocupações que eu vejo no tratamento dos tumores cerebrais hoje em dia. É a universalização do diagnóstico molecular para esses pacientes. Isso vale para tumor de sistema nervoso central, mas para outros tumores também. Essas classificações para os outros tumores também têm sido bastante importantes para fazer tratamento, para fazer escolha de opção, se o paciente melhora a resposta ou não com determinada droga. Esse tipo de coisa, né? Agora, uma dúvida que me deu, você falou umas 2 vezes da metilação de DNA. O professor Rutan explicou um pouco, mas ele explica de um ponto de vista muito da pesquisa. Eu queria que você explicasse o que é isso, o que acontece no paciente quando ele tem uma metilação de DNA. A metilação é um processo que pode acontecer em vários genes que ele inativa um determinado gene. Então é um processo fisiológico. Se você tem um gene que deve se expressar, que você precisa daquele gene somente na formação do organismo, então ele vai ser bastante expresso, ele vai funcionar quando o bebê está crescendo, por exemplo. Na idade adulta, você não precisa daquele gene. Então você inativa aquele gene através dessa metilação. Então é um modo de inativar um gene. Você pode fazer uma análise global da metilação para classificar os tumores, que esse foi apresentado pelo professor Rutan, ou você pode analisar um determinado gene. Então, quando esse gene está metilado, eu sei que aquela proteína não está presente no tumor. Então, quando você dá a droga, o remédio que lesa o DNA, que é um agente alquilante para o tumor do sistema nervoso central, se você tiver essa proteína, ele repara aquele dano do DNA e o tumor sobrevive. Se você não tiver a proteína, aquele dano é permanente e o tumor vai morrer. Então, se você tiver um tumor que morre, um tumor que sobrevive, isso vai impactar na qualidade de vida e na sobrevida do paciente. Ele vai definir se o tratamento é mais eficaz
ou menos eficaz naquele doente. Então vamos lá. A metilação silencia, portanto você não vai ter a proteína, portanto o tratamento vai ser melhor. Isso. Então eu queria só que você fizesse esse fluxo, porque acho que a pessoa não conseguiu passar da metilação para o gene, para a proteína e para o... Tá. A metilação é um controle da expressão da proteína. Quer dizer, aquele gene vai funcionar ou não formando a proteína. No caso específico do glioblastoma, esse gene MGMT é um gene de reparo do DNA. E a droga que você vai utilizar para tratar aquele tumor, ele quebra o DNA. Então, se você tiver a quebra do DNA e a proteína não está presente para fazer esse reparo, a célula tumoral vai morrer. Se você tiver, você faz o dano com o quimioterápico, mas você tiver uma proteína que repare esse dano, a célula vai conseguir sobreviver. Então, essa é a importância de você ter ou não a metilação desse gene MGMT. Ele vai ser mais responsivo ou menos responsivo à quimioterapia. Antes da gente entrar na especificidade da pesquisa do Dr. Rutem, eu queria que você só explicasse, no primeiro bloco da pesquisa, ele fala que identificaram 75 genes agora, quer dizer, 45 novos e 30 que já tinham identificado, genes relacionados a gliomas. Eu queria que você explicasse qual a importância de saber qual gene está relacionado a um tumor. Você tem várias importâncias. Uma é para o diagnóstico. Quando você faz uma análise de largo espectro, que são essas metodologias atuais, você analisa 20, 30 mil genes. Isso não é possível você fazer na prática diária, você fazer toda essa análise em todos os tumores. Então, desses 20, 30 mil, você vai selecionando qual aqueles que são importantes para fazer o diagnóstico. Então, se você souber que um determinado gene faz o diagnóstico, você não precisa fazer uma análise de 30 mil, você faz só daquele gene. Então, quando você analisa 20, 30 genes, você consegue fazer essa classificação molecular, sem ter que fazer uma análise dos 30 mil genes. Então, isso é um dos objetivos, você fazer classificação. A outra é você já pensar em tratamento. Se você sabe quais genes estão aumentados ou diminuídos, você começa a identificar alvos terapêuticos para um eventual tratamento. Por exemplo, nós sabemos que um gene, se ele é tratado por alguma droga e naquele tumor ele está aumentado, então você imagina, se eu usar aquela droga nesse tipo de tumor, ele vai ter uma resposta boa. Se eu não tiver aquele gene aumentado, aquele meu tratamento não vai funcionar. Então são duas coisas, uma é classificação e a outra é você procurar novos tratamentos para esses tumores. Não dá para fazer uma coisa ainda antes, por exemplo, você fazer a biópsia de alguma célula sua e descobrir que você tem aquele gene mutado e daí saber que você tem mais risco de ter o tumor, ou não é esse tipo de relação? Existem algumas alterações genéticas que estão nas nossas células normais que elas favorecem o aparecimento de tumores. Então são genes que deveriam diminuir o aparecimento de tumor, e se você não tem esse gene, favorece o aparecimento desses tumores. Então nós temos algumas doenças que essas alterações estão nas nossas células normais, nas nossas células somáticas. Por exemplo, a neurofibromatose. Então você sabe, se você tiver aquela doença, você tem uma chance maior de ter tumor cerebral. Tem uma outra síndrome, síndrome de Li-Fraumeni, que você perde um gene que chama P53, que as pessoas que têm essa síndrome, elas têm maior chance de ter glioblastoma. Agora, a grande maioria dos glioblastomas, eles não dão esse aviso nas células normais. Essas alterações acontecem somente nas células neoplásicas. Então, nós não conseguimos fazer essa previsão ainda, fazer uma biópsia de pele ou um exame de sangue e predizer que tumor que o paciente vai ter durante a sua vida. Pode ser que algum dia nós chegamos a essa metodologia, mas ainda nós não temos essas informações. Você falou só células neoplásicas, acho que as pessoas não sabem o que é. Então, você ainda não consegue ver no outro tecido, sei lá? As células neoplásicas são as células tumorais. Então, você pode ter alterações que são nas células normais do indivíduo, que já predizem o tumor, ou elas podem aparecer somente nas células que estão dentro do tumor, aquelas que estão causando o tumor. Daí você não consegue antecipar, né? Daí você não consegue antecipar essa... Nesse caso, que as alterações estão somente nas células do tumor, você não consegue predizer
analisando as células normais, se a pessoa vai ter ou não aquele determinado tipo de tumor. São alterações que nós chamamos esporádicas, elas não são previsíveis dependendo da análise que você faz na célula normal. Perfeito. Agora vamos entrar especificamente na pesquisa. Na sua opinião, qual foi a sacada da pesquisa? Qual foi a grande contribuição da pesquisa que foi coordenada pelo Dr. Rutenck? A contribuição é você fazer melhor o diagnóstico. Se você consegue fazer o melhor diagnóstico desses tumores, você sabe como aquele paciente vai evoluir e, no futuro, qual o melhor tratamento que você pode fazer. Você pode predizer a sobrevida do doente, você pode fazer novos estudos, sabendo da alteração genética, utilizar drogas que você sabidamente tem algum efeito naquelas alterações genéticas, para você pensar em novos tratamentos. Porque o tratamento atual desses tumores, que é basicamente cirurgia, radioterapia e quimioterapia, mesmo com todas essas armas que você pode utilizar, não é satisfatório ainda o prognóstico. Nós estamos insatisfeitos com a sobrevida do paciente. Nós precisamos conhecer melhor esses tumores do ponto de vista molecular. E a classificação mais definida é o primeiro passo para você poder dar outros passos pensando em tratamento. Qual é essa sobrevida do paciente? De 9 a 12 meses é a sobrevida de todos os pacientes com glioblastoma. Mas se você fizer essa classificação molecular, você consegue identificar pacientes que vão ter sobrevida de 3 a 4 meses até sobrevida de 2 anos. E agora para os outros tumores de grau 2 e 3, a sobrevida que você pode estimar? De 5 a 10 anos, os tumores de grau 2 e grau 3, eles acabam se transformando no grau 4. Então, mesmo para um tumor que você pode chamar de benigno, ele não é tão benigno assim, porque você vai ter uma sobrevida de 5 a 10 anos do paciente. Isso em média. Claro que você tem pacientes com sobrevidas muito mais longas, com pacientes de grau 2 e grau 3. Então, mesmo para um tumor benigno, ainda não é satisfatório, que são pacientes jovens que têm esse tipo de tumor. E você não tira o tumor na cirurgia? O tumor cerebral ele é muito infiltrativo. Diferente de outros órgãos, que você tira o tumor e tira uma periferia desse tumor, você pode fazer uma margem de segurança na cirurgia. Por exemplo, se você tem um tumor no estômago, você tira 10 centímetros ao redor desse tumor e você sabe que você está tirando todo o tumor. 10 centímetros? Então você pode tirar todo o estômago de um paciente que ainda ele vai conseguir ser efetivo. Agora, no cérebro, você não pode fazer isso. Porque se você tirar esse tecido em volta, que ainda está funcionando, o seu paciente vai ter uma piora neurológica muito grande. Então, nós sabemos que além do que a gente vê de tumor na ressonância magnética, que é um método sofisticado, existem células neoplásicas 4 a 5 centímetros além do limite que você vê na ressonância. Então, você precisaria fazer uma ressecção muito grande, deixar o paciente muito debilitado e com uma chance ainda dele crescer em locais muito distantes do tumor original. Então, a cirurgia, ela ajuda muito, ela tira a parte principal do tumor, mas ela nunca vai ser curativa por causa disso, desse poder de invasão do tumor. Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico de um tumor cerebral, é uma sentença de morte hoje? Não, nós precisamos, cada caso é um caso, né? Você tem pacientes com melhor sobrevida, com maior sobrevida, então nunca a gente define uma sentença com um diagnóstico, porque dentro de um diagnóstico você pode ter vários comportamentos. Isso vai depender do tumor, vai depender do indivíduo. Então é importante, quando você trata de um paciente oncológico, sempre deixar uma janela aberta, sempre deixar uma possibilidade de tratamento, que é real para cada paciente. Então, quando você começa um tratamento, nunca você define um final de tratamento, porque ele pode variar. Agora, em relação... Porque isso é importante, você não pode aparecer, se eu tiver um tumor cerebral, eu tenho uma sentença de morte, né? Porque uma pessoa pode ver, tem um tumor benigno, mas eu vi numa entrevista que eu morri, então precisa tomar cuidado com ela. Mas é por isso que eu quero que o senhor fale sobre isso, porque senão dá a sensação de que 12 meses já era, né?
Agora, voltando para a pesquisa do Dr. Rutem, é uma pesquisa de impacto? Certamente, porque os tumores do sistema nervoso central, eles começaram a ser estudados do ponto de vista molecular mais tarde do que outros tumores. Então nós temos algumas áreas, a hematologia, mesmo a ginecologia nos tumores de mama, que já estão mais avançados na classificação molecular. O sistema nervoso central, eles têm sido estudados mais recentemente. Por isso esse trabalho é pioneiro. Você utilizar a classificação molecular e definir esses tumores do ponto de vista de evolução, sabendo os genes que eles apresentam, isso é um trabalho pioneiro. Por isso que eles têm sido publicados em revistas de alto impacto que reconhecem esse pioneirismo e a importância desses trabalhos. Você acha que você consegue já transpor o resultado da pesquisa para a clínica? Sim. Não reparei que tinha caído. Muito bem, olhos de lince. Você está enrolado, hein? Você consegue transpor, então, os resultados da pesquisa para a clínica? Sim, atualmente a gente já faz essa transferência imediata, porque você vai dar o diagnóstico para o paciente não só na histologia tradicional, mas a molecular. Então você vai poder discutir com o paciente prognóstico e tratamento baseado nessas alterações. Então isso não é só um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. Se você quiser dar um nome para isso, ele se chama medicina translacional. É você utilizar conhecimentos que a gente chama de bancada, quer dizer, de laboratório, para a prática clínica. Então isso já acontece. E o ciclo, na verdade, vai também da clínica para o laboratório. É um ciclo completo? Isso, é um ciclo completo, porque quem deu origem à pesquisa foi um tumor de um determinado paciente e uma pergunta clínica, quer dizer, eu quero saber como classificar melhor esse tumor. Então você vai para a bancada, aí você volta com a informação, olha, encontrei algumas alterações que você pode classificar. Então isso o médico já começa a utilizar essa classificação. Então essa transferência de clínico para a pesquisa básica e a volta para a pesquisa clínica é extremamente importante. E nós esperamos que nos próximos meses ou anos nós possamos pensar em tratamento modificado também, para melhorar esse prognóstico que os pacientes têm atualmente. Isso é um diferencial daqui da faculdade? Eu acho que sim. Nós temos condições de trabalhar na mesma faculdade com departamentos básicos e departamentos clínicos. Isso é uma característica desde a fundação da nossa faculdade que aproxima as duas áreas. Então eu tenho reuniões com o professor Rutem todo mês para discutir esse tipo de alteração. Então ele entende os problemas que eu tenho na clínica e eu consigo entender aqueles problemas que ele tem com a pesquisa. Então você fazendo grupos de estudos dessa forma, estudantes interagindo, é que você pode ter soluções melhores. Se você trabalhar isolado, só com informação clínica e só com informação básica, você não vai conseguir produzir conhecimento de alta qualidade, vai ficar muito limitado. Então, quando você agrega um grupo desse, clínicos, geneticistas, radiologistas, cirurgiões, aí sim você vai poder ter uma informação de qualidade e vai poder modificar a história da doença. Agora, só mudando um pouquinho de assunto, que a gente conversou com a doutora Daniela ontem, qual foi a ideia para montar um banco de amostras de tumores? Isso veio quando eu fiz o meu pós-doutorado em Toronto, eu tentei trazer muitas das ideias que eu vi no laboratório que eu fiquei para cá. E o básico é você ter esse banco de tumores. Até então, nós acreditávamos que guardar tumor era guardar como o patologista guarda, em parafina. Quer dizer, você fixa o tumor, coloca dentro de uma cera e guarda esse tipo de tumor. Só que você perde, durante esse processo, você altera muito o tumor. Então a ideia é guardar esse tipo de tumor congelado para você manter o DNA, o RNA, as proteínas e depois poder fazer o estudo. Então o nome banco vem de você ir guardando para no futuro você utilizar. Mesmo que você não tenha uma pergunta naquele momento, mas você sabe que você vai ter um material de qualidade para estudar no futuro. E a outra importância muito grande é você ter associado esse dado biológico, você ter dado clínico. Saber como o paciente evoluiu, quando ele foi operado, que tratamento foi submetido.
Isso teve um impulso muito grande também através de um projeto FAPESP, que a FAPESP fez um projeto denominado Genoma Clínico. Então ela financiou a formação desses bancos e os primeiros estudos moleculares com esse tipo de tumor aqui no estado de São Paulo. E hoje? É mantido como esse banco? Hoje nós temos várias fontes para manutenção. A principal ainda continua sendo a FAPESP, mas nós temos um apoio da Universidade também de São Paulo, que financiou um banco de tumores na Faculdade de Medicina de São Paulo, que é coordenado pelo professor Roger Chamas, e por mim aqui em Ribeirão Preto. Então foi o NAP, um núcleo de pesquisa financiado pela USP, que ajuda a manter esse banco também. E em relação aos outros países, é um banco robusto? Como que é? Um banco? Robusto, que tem bastante amostra, ou é um banco ainda pequeno? Como você se compara com o cenário mundial? Nós começamos a coletar esses tumores desde o ano 2000. Então, vou te dar um exemplo do tumor de baixo grau, que eu disse que demorava 5 anos a 10 anos para ele se transformar num tumor de alto grau. Então, só um banco que tem uma duração muito longa é que você tem esse tipo de informação. Uma outra informação importante também é quando a diferença do tumor, quando ele surge, depois do tratamento que ele volta, depois de alguns meses ou anos, saber quão diferente é esse tipo de tumor. Então, quando você, no nosso banco, nós já temos condições de ter esse tipo de material. Então, a qualidade do nosso tumor, ele é acima de 80% que ele apresenta boa qualidade de DNA, RNA e proteína para ser estudado. Isso é um nível significado mundialmente mesmo. Tem poucos centros que você vai ter um resultado como esse. Só para entender, essas comparações são feitas porque você sabe que é o mesmo paciente, que é um tumor do mesmo paciente. Isso, então o paciente foi operado em 2002, em 2012 ele foi operado novamente, eram 2 e virou 4. Então só com um banco que dura vários anos que você vai ter esse tipo de informação. Então quando eu analiso todos os grau 2, por exemplo, e depois de 10 anos eu vou saber quais alterações que determinam se o tumor vai se transformar em maligno mais rápido, mais lento ou não vai se transformar. Então esse tipo de informação que nós estamos procurando agora. Qual que é a característica de um tumor de baixo grau que eu posso predizer que ele vai ser um tumor de alto grau. Sensacional. Isso está em pesquisa já? Está em pesquisa. Esse trabalho do professor Ruta, ele não parou. Quer dizer, isso é uma etapa que nós estamos fazendo e que nós precisamos continuar trabalhando. E uma outra importância nessa pesquisa é que você não consegue ter todas essas informações em um centro. Quer dizer, você não consegue ter um número muito grande de pacientes que eram grau 2 e transformados em grau 4 em um só centro. Então, todas as pesquisas têm que envolver vários centros no mundo todo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, vários centros nos Estados Unidos, para você ter um número significativo de pacientes, para você poder chegar a essas conclusões. Isso foi uma mudança muito grande na pesquisa também, porque até pouco tempo você achava que um laboratório geraria dados suficientes para você ter todo esse conhecimento. E hoje a gente sabe que não, você precisa ter vários laboratórios integrados para você ter milhares de tumores para você poder ter esse tipo de informação. Muito bom. Eu acho que acabou. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Diferencial da USP, passo diagnóstico. Tá. Só uma parte final do trabalho, que eles fazem uma analogia com células... Quer dizer, eu entendi, pelo menos eles fizeram uma certa analogia com células tronco e as células do tumor. Eu queria que você explicasse se o tumor nasce de uma célula da glia que já está funcionando ou das células que são responsáveis por criar as células da glia. Sabe assim? Tudo que não tem resposta ainda. Para a formação de tumor, você tem duas teorias. Uma que tem uma célula já adulta, diferenciada, que ela sofre uma involução, ela se transforma numa célula primitiva e aí surge o tumor. Então essa é uma teoria que era aceita durante muito tempo, mas agora nós temos uma outra teoria, que existem no sistema nervoso central algumas células indiferenciadas
que se parecem com célula-tronco, que ela dá origem ao tumor. Então nós sabemos hoje que no cérebro adulto existem algumas células que têm essas características de células embrionárias, que elas podem dar origem a qualquer tipo de célula do sistema nervoso. Então, uma das hipóteses é que essa célula seja responsável pela formação do tumor. E dentro do tumor nós temos dois tipos de célula. Uma chamada célula-tronco tumoral, que ela mantém essas características de células diferenciadas, e temos outras células mais diferenciadas, isso todas dentro do tumor. E nós sabemos que essas células que têm semelhança à célula-tronco, elas são mais difíceis de serem tratadas. Elas são mais resistentes à quimioterapia e são mais resistentes à radioterapia. Então nós acreditamos que elas são responsáveis pela recidiva dos tumores. Então você trata o tumor, você acha que você tirou todas as células, mas a presença de algumas células, chamadas células-tronco tumorais, elas são responsáveis pela formação do tumor. Então provavelmente nós vamos ter que ter dois tratamentos, uma para a célula-tronco tumoral e outro para a célula tumoral que não tem essas características, que atualmente já são melhores tratadas com radioquimioterapia. E essas informações também foram agregadas a partir do trabalho do Rutem? Não, essa informação já é anterior. Você tem alguns trabalhos do Canadá, do laboratório onde eu fiquei, do professor Dirks, que identificou essas células-tronco dentro dos tumores. Mas o trabalho do Dr. Rutem também acrescenta novas informações, porque você viu no final? Em relação à célula-tronco, não. Não? Ah, tá. Não, porque eles falavam de alguns genes ativados que eram genes semelhantes às células-tronco. Não, sim, mas não com a participação de célula-tronco ou que isso ajude na classificação, não tem. Mas quando você analisa um tumor, você tem esse tipo, se chama célula-tronco tumoral, que ela mantém alguns genes que são parecidos, a expressão de alguns genes que são parecidos com célula-tronco mesenquimais, que são responsáveis por isso. E tem um subgrupo do glioblastoma que chama mesenquimal, que ele tem mais características, mais genes que se expressam, que aparecem nesse tipo de célula. E são mais agressivos? São mais agressivos.